Olá, boa noite. Hoje estou aqui para mais uma live. Hoje eu vou conversar com a professora Joyce. Joyce é professora de História e vai contar um pouquinho da experiência dela no exterior, quando ela fez um intercâmbio e a importância das línguas estrangeiras na vida dela. Deixa eu ver se aqui tá bem arrumadinho. Vamos aguardar um pouquinho. Olá, boa noite. Boa noite, professor Badminton. Professor Badminton na área. Tudo bem? Vamos começar aqui. Deixa eu ativar o cronômetro. Deixa eu colocar aqui. Professora Joyce acabou de entrar. Vamos lá. Vou deixar ela se apresentar um pouquinho. Vamos lá. Deixa eu colocar o cronômetro aqui. Pronto. Vamos lá. Vamos chamar a professora Joyce. Aguardando a professora Joyce. Oi, Olá, minha tudo bem? querida amiga Joyce, que Eu saudade! também tô com saudade. Nossa, seu cabelo tá enorme, Mônica. Meu Deus. Você viu, gente? Mato, Daqui a pouco tá na é mato. cintura. Mais um tempo de quarentena aqui também. Não tive coragem de, Joyce, ainda cortar o cabelo. Ah, mas nem precisa também. A gente que deixa o cabelo grande nem precisa. Tô com saudade da sua sala. Ai, venha me ver, venha me ver. Assim que isso acabar, eu espero você, viu? Vamos falar boa noite. Tem pessoal chegando aí. A Oi, Ana, boa Ana, boa noite, Ana. noite. Saudade. Ô, Ana, e você também pode participar. A gente come uma guacamole e toma uma cerveja lá na Mônica. Isso Vamos? mesmo, a gente ama tudo isso. Vamos, A gente tem que vamos, viver de sonhar, né? Com essas coisas que vão tem, acontecer depois da pandemia, que senão a gente vai ficar todo mundo maluco. Eu preciso de um não é? cronômetro igual o seu, viu? Para quando eu tô fazendo live. Eu sempre me perco. Eu coloco ele aqui do lado do computador e fico olhando, né? Para controlar, porque ela, puf, ela derruba e acabou. Não dá tempo de falar tchau, nada. Você sabe, né? Sei. Não dá. Eu sempre volto. Falo, peraí, gente, a gente já volta. Que começa a É. contagem regressiva ali em cima. Eu Mas. também estou gostando das suas lives, estou ficando. Olha, se eu conseguisse participar de todas, eu ia ficar muito, muito, muito sabida. Você viu? É que é muito professor, muito bacana, né? Então, acho que uma das melhores coisas da nossa profissão é conhecer tanta gente tão inteligente. Eu fico pensando, nossa, se ninguém estiver aprendendo com essa live, eu tô. Tá tudo bem. Eu concordo com você, concordo. Eu falei aqui com algumas pessoas, alguns colegas, você viu, e eu fiquei infinitamente agradecida por eles terem participado, porque é tão bom você aprender coisas, ouvir de experiências, falar sobre coisas da nossa prática, né? Eu vou ter uma live amanhã que está escrito assim: a gente vai falar do que a gente mais gosta, da sala de aula, não Que é? legal! Porque a gente ama falar dos nossos projetos, das nossas realizações, né? É E verdade. eu sei Aqui que também no seu Instagram? é isso. Mas hoje eu vou falar com você das suas histórias. Você, como boa professora de história que é, né? Tem Que as história pra pessoas caramba. amam. Eu quero que você conte histórias para gente um pouquinho. Eu quero que você fale aí das suas histórias de viajante, das viagens que você fez, o que você aprendeu. Vamos começar, assim, pela primeira. Como é que foi esse negócio de sair viajando aí? Conta um pouquinho. A primeira viagem, assim, mais longa que eu fiz. Ah, eu acho que é bacana começar falando que eu só conheci o mar com 15 anos, Mônica. Porque as pessoas ficam pensando que é uma coisa tranquila, sempre que todo mundo que tem coragem de viajar ou viajar sozinha porque viaja desde sempre.
A primeira vez que eu vim aqui para São Paulo, na casa dos pais de uma amiga, eles que me levaram para a praia. Então, fui para Ubatuba. Foi a primeira vez que eu vi o mar. A primeira vez que eu vi o mar foi da serra, descer a serra de Ubatuba. Foi uma vista muito bonita, inclusive. Mas, Joyce, isso acontece com as pessoas que moram nas regiões como Minas, no Amazonas. Tem muita gente que não vê o mar assim logo de cara. Demora um pouquinho, né? Mas escuta assim. A minha avó conheceu a sua avó? 60 e poucos anos, só para comentar. Assim. Então, é pela região, né? Uhum, é muito longe. Mas a gente tem coisa legal lá. Mas acho que a primeira vez que eu tomei coragem, assim, de ir um pouco mais longe foi quando eu fiz o intercâmbio na faculdade. Então, eu me inscrevi no processo seletivo. Na época, o nome era AREX, que era o órgão responsável pelas relações exteriores da Unesp, né, da Universidade Estadual Paulista. Eu me inscrevi, estava dentro dos requisitos que eles pediram para essa inscrição, só que eu não tinha dinheiro, né, Mônica? Foi isso que aconteceu. Eu me inscrevi e falei, bom, vamos ver se eles me selecionam como uma das alunas. Eu não consegui bolsa, eu só não pagaria a universidade lá. O resto eu tinha que dar um jeito. Então, o que era? Era avião, hospedagem? Era muito dinheiro. Hospedagem, comida, o que eu fosse gastar ao longo dos 6 meses, assim. E a minha mãe me ajudava lá em Franca, ela geralmente depositava para mim 400, 500 reais. Que era o que ela me ajudava lá em Franca. Eu tinha uma bolsa de uns 300 reais. E aí eu fui guardando essa bolsa. Eu paguei a minha passagem dividida em 10 vezes com esse dinheiro da bolsa. E aí a minha mãe me mandava o equivalente a 100 euros por mês. Que aí eu usava para pagar algumas coisas de alimentação e tal. E aí eu fui, na época minha avó me deu R$1.000. Foi o presente dela para eu poder viajar. Ela me deu R$1.000, aí eu paguei a passagem, né, com esse dinheiro e fui com esses R$1.000. 300 euros. Mas... E eu fiz sobrar ainda, hein? Porque... Caramba, Joyce! Que econômica! Aí, sim, logo que eu cheguei lá, eu consegui um emprego como babá para pagar o aluguel. Então, o emprego como babá pagava o meu aluguel inteiro, que era 150 euros. Era certinho, assim. Eu buscava a menina na escola, levava e buscava. E, às vezes, dava almoço para ela. Essa era a minha função. E isso em Santiago de Compostela, eu não contei ainda, né? Então, estava em Santiago de Compostela, fui com a cara e com a coragem, deu certo. Depois eu arrumei alguns outros trabalhos lá, trabalhei como garçonete também para pagar mais contas. Do dinheiro. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei 6 meses. Tá, então você foi com a cara e com a coragem mesmo, né? Porque você já sabia que você ia ter que arrumar alguma coisa para trabalhar e para se manter lá, né? Sim, foi o que eu falei para minha mãe. Falei, mãe, o máximo que pode acontecer é eu chegar lá, não ter dinheiro, a taxa para antecipar a minha passagem pode ser que seja um pouco cara, na época uns 500 reais. Aí a gente dá um jeito, eu volto, vem embora. É isso que pode acontecer. E fui, e comprei a passagem para ir sozinha, Mônica. Assim, Só que olha a sorte, né? Eu fico pensando quantas vezes a gente é iluminado, né? Porque comprei a passagem, o avião ia parar em Porto, em Portugal, e eu tinha que pegar um ônibus até Santiago. Fui com o contato de uma pousada e eu não tinha o menor medo de falar espanhol. Já falava, vai ser fácil, vai ser tranquilo. Não vou. Eu tinha feito 2 anos de espanhol. Então tava tranquilo mesmo. Não era assim. Quando eu cheguei lá foi mais difícil do que eu imaginei. Assistir às aulas, por exemplo. E o que acontece? Algumas aulas eram em galego e outras em espanhol. E o galego, ele se parece com o português arcaico, né? Não é tão fácil de entender. Aos poucos você pega o jeitinho e entende.
mas tem algumas palavras muito diferentes, né? Então, tinha alguns professores que davam aula em espanhol, tive uma professora mexicana, inclusive, que o sotaque é bem diferente, e os professores que davam aula em galego mesmo. Então, como a Ana está falando aqui, galego não é espanhol, galego é uma língua, né? Meu Uma língua Deus própria. do céu. Então, mas lembra um pouco aquele português antigão. Mas é uma outra língua, né? Não é o espanhol. E aí era difícil. Mas e aí, como você fez sem saber? Ué, não entendia. Até pegar o jeito. Foram 2 semanas de aula sem entender direito, mas deu certo. Então, Puxa vida. mas eu dei sorte, ó, a Ana colocou, é uma chapurrada. Ou seja, não é espanhol, não é português, não é nada. É isso. É uma outra língua, né? É uma outra língua. E lá eles estudam, né? Nas escolas da Galícia, eles estudam a gramática do galego, tudo certinho. Eles falam oxe. Eu gostava de quando as meninas falavam, nossa, mas oxe faz frio. Eu, o quê? Faz frio oxe. E eu ficava que hoje faz frio, né? E aí, aí quando alguém falava, faz frio, o outro virava e falava, faz. E o quê? Era engraçado. Meu Deus do céu. E aí, isso demorou... E você estava estudando. O que você estudava nessa língua? Eu estudava etnologia, que é uma das linhas da antropologia, né? Então, tinha etnologia, eu estudava... Olha que doida, né? Eu fui para lá, para a Espanha, estudar a história da América. Eu estudei história da Mesoamérica com essa professora mexicana. Estudei história econômica, mas não passei nessa matéria, que era bem difícil. E deixa eu ver qual era a outra matéria. Tinha mais uma. Eu fui aprovada em 2, e em 2 eu desisti no meio do caminho, porque eu só precisava de 2 pro currículo da Unesp. Só que eu fui com sede ao pote, me inscrevi em várias. Aí é isso mesmo, me cago em la madre. Mônica, isso de língua, né? O que eu achava muito bacana lá do espanhol é que tudo eles se cagavam, né? E aí, uma vez eu tava já que é para contar a história, né? Eu tava trabalhando... para contar a história. Eu tava trabalhando lá no café e aí tinham vários senhores discutindo filosofia. E aí eles estavam discutindo abordagens filosóficas diferentes. Aí um ficou meio bravo. Aí ele levantou e falou, me cago em Platão, né? Me cago em Aristóteles, me cago em la puta madre de Deus. Isso tudo caga. E aí eu achei um barato. Aquilo ficou gravado pra mim pra sempre. Me cago em Platão, né? Aristóteles. Ai. Eles falam bastante palavrão, é verdade? Isso, português, espanhol, eles falam, não é? Falam, é que assim, é que a gente só fala assim, um palavrão. Aqui a gente é mais contido. Então a gente solta um palavrão. Lá eles emendam 10 palavrões. Então é uma longa frase de palavrões, assim, não é como a gente, entendeu? Então o xingamento ele demora. E aí você fica ouvindo o xingamento. Ai, meu Deus do céu. E o me cago quer dizer me cago mesmo. Em português é isso. É isso meu mesmo. Deus. Mas para eles é um xingamento bem comum, assim. Tá. Galego fala muito palavrão, a Ana falou, e não é palavrão, é interjeição. Todo mundo fala muito, assim. Os adolescentes, né, os mais jovens, também falam muito palavrão lá. Mas eu achei isso... A menininha que eu cuidava lá, que tinha 10 anos, também falava palavrão. E era super Meu normal. Deus. É cultural, né? Sim. Você ensinar uma língua sem ensinar o palavrão é complicadíssimo. Então, assim, o palavrão, ele faz parte... Você vai... E se você... eu também. E se você é xingado, você precisa saber do que estão te xingando, deu uma travadinha. né? Não sei se é você da Mônica. Desculpa, Mônica. Não sei se fui eu que travei ou se foi você. Não, tá tudo certo. Tá tudo certo aqui. Tá.
É, mas o palavrão, Então, ele faz parte da fluência, né? Tem que trazer fluente é, daí. você tem que falar o palavrão. Mas me conta, e aí você se inscreveu em vários cursos e aí não concluiu alguns? Não dei conta de todos, porque por conta do trabalho, e aí eu tinha que procurar outros bicos para conseguir pagar as minhas coisas, e eu queria viajar um pouco. Eu não consegui viajar tanto quanto os meus colegas, né? Porque não tinha muito dinheiro, mas eu consegui viajar um pouquinho. Então fui para Roma, fui para outras cidades na Espanha, então fui para Barcelona, Sevilha, Salamanca, fui para Portugal e acho que só. Mas assim, perto do lá, porque tinha gente que eu falava que não estavam, que eles não estavam fazendo intercâmbio, eles estavam lá para fazer mochilão. Porque as passagens aéreas são muito baratas na Europa, né? E aí o pessoal Você vai, consegue, dorme no hostel. sim. Você consegue transitar, e também eu acho que você pode usar outro meio de transporte que não o avião, né? Eu acredito que o ônibus, o trem, ele acaba ajudando a pessoa que também vai com pouco dinheiro, né? A Ana falou que os tios estranham que o pai não fala, né? Não fala Porque palavrão, é tão né? cultural que eles acabam estranhando mesmo, né? É, que ele mora há tantos anos no Brasil, né? E aí a gente está menos acostumado mesmo. Mas isso que você falou, Ana, lá na Europa, o que, que acontece? Como tem aquelas companhias que são low cost, acho que fala assim, acaba saindo mais barato. Por exemplo, viajar em Portugal de trem até que é barato. E de ônibus também. E lá tem umas promoções de ônibus que são muito legais. Então, por exemplo, você paga 200 euros para aquela companhia de ônibus. Mas você pode viajar, usar todos os ônibus o mês inteiro. Para onde você quiser ir. Todos os Puxa, que roteiros legal. daquela empresa de transporte, sei lá, acho que fala assim. Então, por isso que muita gente viaja de ônibus. Agora, trem, a gente vê na televisão, né? As pessoas viajando de trem, não é barato, é caro. Viajar de trem. Ah, Porque avião, para você ter uma ideia, quando eu fui lá, isso em 2009, quando eu fui de Santiago de Compostela para Barcelona, que é a distância daqui de São Paulo até Belo Horizonte, mais ou menos, eu paguei 10 euros, ida e volta. Na época era R$ 40, agora seria 60, R$ 70. Mesmo nossa, assim é muito barato. muito bom. Sim, sim. Então, agora, em 2017, quando eu fui, né, para Inglaterra, as passagens, por exemplo, Paris fica muito perto de Amsterdã, muito perto. De trem são 2 horas e meia. O trem que vai rapidinho, né? Acho que dá até menos. Só que o trem estava mais caro que o avião. Eu fui de avião. Mas foi bom que eu fui de avião. Aí eu acabei indo de Economizou avião, tempo. uma distância muito curta. O avião demorou meia hora, mas porque era mais barato. E lá em Paris era fácil chegar no aeroporto. Em Amsterdã, o aeroporto também é uma beleza, que tem metrô do aeroporto para a cidade. Não são todos, porque assim, essas companhias aéreas dão uma enganada pra gente. Por exemplo, fala que você está indo para Roma, mas na verdade você está indo para outra cidade perto de Roma. É como quem fala que o aeroporto de Campinas é São Paulo. Não é bem São Paulo, você vai ter que pegar mais um ônibus, né? Isso acontece lá também. Que é demoradinho, né? 1 hora é 1 hora, é longe, né? Longe. Ô, Joyce, e enquanto professora de história, conhecer todos esses lugares também ajudou um bocado, né? Ah, mas eu acho que viajar, mesmo quem não é professor de história, aprende. Porque você aprende com a cultura do lugar, você aprende qual é a visão das outras pessoas do mundo, sabe? Você aprende muita coisa, assim, mas para mim é particularmente mais interessante. E aí eu lembro que eu até conversei com você que eu gosto de ficar perguntando as coisas para as pessoas, né? Perguntando como que é a vida no país, eu quero saber sobre a situação política, tal. E aí era uma barreira, né? Eu lembra que eu te falei quando eu fui pro Panamá, eu conheci muita gente de Israel. E eu sou professora de história, fiquei enlouquecida. Eu queria saber como que é servir o exército, o que eles acham do governo, o que eles acham do conflito com a Palestina.
sabe? Então eu queria saber tudo da visão dos jovens e não dos acadêmicos que eu leio nos livros. Qual é a visão deles? E eu não conseguia perguntar tudo, né? Isso foi bem frustrante quando as suas aulas vieram depois, viu, Mônica, do Panamá? Ah, sim, sim. Ai, que bom. Eu fico aliviada. Não, agora eu consigo... Nossa, Mônica, agora tá sucesso. Acho que depois das suas aulas e depois da viagem, eu perdi a vergonha. E aí eu dou um jeito. Dou um jeito É porque de falar. o que eu pude perceber é que, assim, em você, e muita gente vem, não tem aquela segurança. Aí, à medida que vai, aí vê que sabe. Aí fala, não, olha, nossa, parece que caiu uma ficha e eu já sei tudo. Mas é porque já veio com conhecimento. Precisava só dar uma articulada, né? E Mas eu foi bem quero mais. simples com você. Tá? Eu quero conseguir um Venha. dia dar palestra em inglês, assim. Por enquanto ainda não dá. Ah, então, isso é treino, né? É como em português também. Você, para falar, você vai precisar se instrumentalizar. Então, você vai precisar ler. São os mesmos processos, né? Comunicação. Para ser uma boa, para se comunicar bem, você sabe o que você tem que fazer em português. Então, em inglês já está feito, em espanhol. E me fala uma coisa, depois dessa viagem para lá, desse tempo que você ficou, o seu espanhol deslanchou. Sim, quando eu voltei falando espanhol muito bem. E de vez em quando ele dá uns sinais de vida. Eu tenho uma amiga que é espanhola, que é galega também. Aí eu encontrei ela lá na Inglaterra, que ela mora em Londres, e encontrei ela aqui ano passado também. Então, às vezes, ela vem para cá, e aí, quando a gente tá no bar, assim, nós duas, a gente conversa em espanhol. E aí ela gosta, porque ela fala que é melhor porque ela fica mais à vontade, porque ela pode falar espanhol mesmo, eu entendo tudo, tal. Mas tá enferrujado o meu espanhol, não é tão bom, porque a gente perde se não usa, Perde. né? Perde. Parece... É como um exercício físico. Se você não faz, você vai perdendo os movimentos, né? Você vai deixando. Então, é o ouvir, é o falar, é o estruturar a frase. Então, tudo isso precisa praticar bastante. Eu É verdade. nunca tive um bom espanhol, Joyce. Eu nunca tive. Isso para mim foi muito difícil, porque eu estudei numa faculdade ibero-americana. Então, eu tinha espanhol 1, 2, 3, né? E eu resolvi fazer todos no mesmo ano, porque eu já queria, em um ano, ser super fluente. Isso foi um desastre. Foi um desastre na minha vida. A Ana está aqui e ela sabe bem. Então, assim, eu é que me arrisco, mas o meu espanhol é sofrido, é sofrido. Eu falo, mas morrendo de Ah, mas vergonha, né? igual a gente falando inglês, eu acho. Né? Então, as pessoas têm essa coisa de que, você fala línguas, você é professora, você vai desenrolar bem em todas. Não, não é bem assim. E o professor de línguas, ele precisa saber a dificuldade dos alunos. Então, essa questão do espanhol, de entender as minhas dificuldades numa língua estrangeira, como o espanhol e o francês, elas me ajudam a entender a dificuldade dos meus alunos. Então, isso é bem bacana, né? É só por isso, porque a vergonha... Na Espanha, quando você chegou lá e teve aí essa descoberta que não tinha só espanhol e você precisava aprender outra coisa, o que veio depois disso? Você sabe que eu fiquei pensando como que eu não pesquisei isso, né? Que eu descobri realmente na sala de aula, que eu ia ter aula em galego, que o professor falava, eu não vou dar aula em espanhol. Então, tem muitos professores na história que são muito... fazem parte desse movimento nacionalista mesmo, galego. Tem uma galera que defende a separação, enfim. Então, por isso também que eles usam o galego como afirmação do lugar do qual eles são, né? É de etnia, né? Sim, foi difícil, foi uma super descoberta. Algumas coisas foram muito complicadas. O inglês fez falta, porque lá na Universidade de Santiago de Compostela, eles têm lá um convênio das universidades europeias que foi firmado na cidade de Bolonha.
E em alguns cursos, a maioria das disciplinas é ministrada em inglês. Então, tem intercambista do mundo inteiro que vai para lá sem saber falar espanhol e que não está muito interessado em aprender. Então, eu vivi, lá eu morei tipo numa pensão, mas era um apartamento, na verdade, enorme, tinha 10 quartos no apartamento, não ficava nenhuma dona de pensão lá, você alugava o quarto, mas a cozinha era como se fosse uma moradia para estudante. Você tinha o seu quarto individual, mas a cozinha era coletiva e existiam vários banheiros, cada ala da casa usava um banheiro. E no quarto da frente era um chinês, que eu não conseguia conversar, não conseguia me comunicar com ele. E no quarto da frente, né? E no quarto do lado, 2 turcas, que também não falavam espanhol, elas falavam só inglês. O chinês fazia, acho que, relações internacionais e as turcas, medicina. Elas estavam lá fazendo intercâmbio de medicina. Elas ainda tentavam, a gente ficava conversando, tentando conversar algumas coisas em inglês e tal. Mas era difícil, porque aí eu ficava super sem graça. Poxa, eu não vou conseguir conversar com a pessoa que dorme ali, porque eu não falo inglês. Então, mas algumas coisas eram muito legais, porque quando a gente fez algumas festinhas, né? E aí tinha gente no apartamento do Brasil, da Polônia, do Japão, dos Estados Unidos, tinha um menino espanhol que ele era o diferente, né? Porque só ele era de lá mesmo. E a gente dava uma confusão que tinha uma hora que a cabeça parece que ia, sabe, entrar em parafuso, porque aí um falava espanhol, o outro falava inglês, o outro na sua outra língua do seu próprio país, e aí virava uma loucura. Mas foi legal mesmo assim. Foi muito divertido. Em todos os lugares a gente tem, assim, muito brasileiro, né? Brasileiro parece que brota do canto da parede. E aí, isso aconteceu com você também? Tinha brasileiro que você tinha que evitar? Não quero brasileiro, não quero. Sim, eu não cheguei a evitar, não, porque não teve jeito. Uma coisa muito engraçada é que eu tava te falando que eu comprei a passagem para ir sozinha. Mas quando eu cheguei no aeroporto, as 3 outras meninas da mesma faculdade compraram o mesmo voo. Elas só foram em poltronas separadas. E aí eu fui na delas. Eu até desencanei do papelzinho que eu tinha da pensão e resolvi seguir. Eu falei, vou com vocês. E aí eu dividi quarto com uma brasileira, né, lá da Unesp também, que eu não conversava na faculdade, não era amiga, a gente não tinha proximidade. E ela se tornou uma grande amiga, assim. Então lá, porque a gente dividiu o quarto 6 meses. E então eu ficava junto um pouco com as brasileiras, mas na minha sala de aula, eu era a única brasileira e a única estrangeira. Acho que não é tão comum as pessoas fazerem algumas das disciplinas que eu fiz. Então tinha uma matéria que eu fazia que tinha uma francesa, que ela até ficou minha amiga, tal, porque éramos as duas que, assim, e muita gente não queria contato na faculdade. Eu sentia que o pessoal não queria conversar, sabe? Então eu não fiz amizade com o único amigo galego. Eu fiz 2 amigos galegos. Um que era o menino que morava no meu apartamento e a outra garçonete que trabalhou comigo no café que eu trabalhei. Só na faculdade o pessoal não conversava comigo. Eu tentava puxar assunto, ninguém queria falar comigo. Achei todo mundo meio chato. Não, é que a gente vê o quanto é diverso, né, o mundo, porque nem todo mundo vai agir do mesmo jeito que a gente está esperando, né? Então, essa questão da língua, ela é uma barreira, mas a cultura, ela é uma barreira muito maior, porque existem pessoas que elas não estão nem ligando para a gente mesmo, né? Não querem saber e é uma outra forma de pensar, né, Joyce? É um outro pensamento, é uma outra... Eu esqueci que eu tenho uma amiga galega aqui em Guarulhos. Desculpa, Ana. Então, a Ana, né? É verdade. Puxa vida. Joyce, você falou que visitou Santiago de Compostela? Eu morei lá, né? Foi lá que eu fiquei. Você ficou lá. Foi lá que eu morei. O meu campus da faculdade de História era
faculdade, que eles falam, né? De História e Geografia, que é com X em galego. Geografia. A faculdade de História e Geografia era no Centro Velho. Lá eles chamam de Casco Viejo, de Santiago. Então, e é lá que as pessoas chegam. Porque as pessoas fazem o caminho, é lá que elas chegam. É lá mesmo. Eu via o caminho dos peregrinos, era o caminho de levar a Alba para a escola. Alba, né? Que é a pronúncia certa. Porque quando eu chamava ela de Alba, ela ficava brava, que é Alba. Tem que fazer Alba. Quantos anos ela tinha? 10 anos. E você ainda fala com ela? Não, ela não gostava muito de mim, não, amor. Ela estava no comecinho da adolescência e aí ela ficava muito brava porque a mãe dela queria que alguém cuidasse dela, entendeu? Sendo que os amigos dela já iam sozinhos para a escola. Então ela achava um absurdo. Então, ela ficava então era brava. por isso que ela não gostava. Ela ficava com vergonha, ela pedia para eu andar longe. Porque ela queria ficar sozinha, tinha um menininho lá que ela gostava, que eu percebi que ela gostava. E aí ela não queria... Às vezes ela perguntava das coisas no Brasil. Teve até um momento assim que eu senti que a gente estava mais próximo. Eu fiquei 4 meses fazendo esse... Porque começou a crise na Espanha atingiu a gente lá, né? Eu estava lá quando a crise na Espanha começou. E aí a mãe da Alba perdeu o emprego. Isso então, foi em 2008. Final de 2008 foi quando a crise começou. Uma crise que arrasou a economia espanhola, né? Ainda se tornou bem pior depois do momento que eu estava lá. Mas eu via os peregrinos, um passeio que eu adorava ir lá, ficar olhando a catedral, né? De Santiago de Compostela, é maravilhosa. Todo o Casco Viejo é maravilhoso. E o prédio de História e Geografia, eu me sentia em Hogwarts. Eu ficava lá só, sabe? Tomava um café de €1 da maquininha e ficava lá babando, assim, que eu não acreditava. Mas eu sempre não acredito. Essa última viagem que eu fiz é a mesma coisa. Eu fico olhando para as coisas, às vezes eu choro. Porque eu acho... Joyce, essa última viagem que você fez já foi com mais experiência, então você já sabia para onde você ia olhar, o que você ia fazer e quais foram os... Tudo. Tinha, cada dia era uma coisa, estava planejadinho. Eu fiquei quase um ano planejando, né, Mônica? Eu me lembro disso. Foi. E valeu para você enquanto passeio, mas enquanto aprendizado também. O que você aprendeu com essa última viagem? Nossa, o inglês melhorou bastante. Eu já senti, Mônica, que eu estava mais tranquila quando eu cheguei em Paris, porque eu conversei com uma galera e conheci um grupo, né? Todo mundo conversando em inglês e tinha um chileno que não estava entendendo nada. E aí a gente conversava e eu traduzia em espanhol para o chileno. A gente conversava e eu traduzia tudo para o chileno. Já na primeira noite lá em Paris. Isso foi muito legal. Então, foi a primeira viagem que eu fiz realmente sozinha. Então, fiz tudo sozinha. E isso eu acho que foi um aprendizado, porque foi fantástico, Mônica. Então, é uma coisa que eu falo para todo mundo. Faz uma viagem sozinha, ou sozinho, pelo menos uma vez, sabe? Quando eu entrei, por exemplo, no Louvre, eu falei, nossa, só saio daqui amanhã. Fiquei lá e queria olhar tudo, assim, perdida, né? Então, essa parte foi muito legal. Aprendi muito sobre história, mas porque eu gosto, né? Então, quando eu tinha feito a viagem lá, quando eu fiz o intercâmbio, a maior parte dos museus eu não podia pagar para entrar, porque faltava o dinheiro. Dessa vez, eu já fui com dinheiro para isso, porque os museus são caros. Então, eu comprei até os foninhos nos museus que eu mais gostei, para poder ouvir a explicação. Então, aprendi muito sobre história. E, Mônica, o mais legal assim, que eu acho é que eu fiquei 3 semanas, né, no curso de inglês em Oxford, e essas 3 semanas eu fiquei na casa de uma família paquistanesa,
que mora em Oxford há 10 anos. Isso foi fantástico. Acho que ali eu aprendi muito, porque agora eu sempre falo delas, né? Porque era uma mãe que se separou no Paquistão. Pensa, Puxa ela se vida. separou, não se separou no papel. Ela só pegou o filho quando ela conseguiu o visto para ir para a Inglaterra e foi embora. Nunca mais viu o marido. Então, foi uma separação. Então, ela é paquistanesa, ela é muçulmana, mas ela não gosta de usar hijab, mas ela faz as orações, tudo certinho. Ela, na época, eu tinha 29, ela tinha 34, então super jovem. O filho, com 10 anos, ele gostava de ficar jogando videogame, então ele não conversava muito. E morava ela, o filho e a mãe. Os outros irmãos dela também moram em Oxford, e aí a mãe fica revezando de casa em casa. Mas a mãe dela adora... A mãe dela, com 70... Ela tinha quase 70 anos. Porque a Aisha é o nome da menina, né? É a mais nova. E aí a mãe dela, a Memona, já era mais senhora, né? E ela adorava conversar. Ela queria o tempo todo perguntar sobre o Brasil. Isso era muito legal. Então, ela perguntava e eu perguntava sobre o Paquistão. E todo dia, quando eu descia geralmente acordava 8 da manhã, ela estava fazendo a primeira oração do dia. Então, ela estava com hijab, com Alcorão, ouvindo uma música islâmica no radinho, que ela colocava um radinho do lado. E aí ela adorava conversar sobre o Alcorão, me explicou várias coisas, foi muito legal. Acho que esse... e comi muita comida paquistanesa, tomei sorvete paquistanês. Aprendi, acho que o que eu mais aprendi foi com eles, assim. Que a gente cria uma série de preconceitos mesmo, né? Sobre como são essas pessoas. E a Aisha nasceu no Paquistão, ficou no Paquistão até os 20 anos, e ela toma cerveja. Ela só falava para não contar para a mãe dela. Eu vou tomar aqui uma cerveja. Ela tomava bem pouquinho, mas não conta para minha mãe e tal. Então é muito bacana. Sim, uma mulher independente que sustenta a família. Isso foi muito legal. Foi o melhor, assim, que eu achei. Eu acho que nessas viagens, essas trocas e o que a gente pode aprender, né, com a experiência de outras pessoas imbuídas nessa cultura, que é totalmente diferente da nossa, que a gente não consegue nem num sonho chegar próximo do que essas pessoas vivem. Isso é muito gratificante, né? E essa senhora que provavelmente foi para a Inglaterra, mais velha, se predispôs a aprender uma língua estrangeira, né, para se comunicar, porque ela não aprendeu inglês criança, né? Provavelmente, né? Então, assim, para você ver a necessidade disso. E ela falava tudo certinho em inglês. A gente conseguiu se comunicar tranquilamente. O que a gente não entendia, a gente apontava, eu colocava ali no celular rapidinho para ver como que falava e deu tudo certo. Então, foi bem gostoso. Eu acho que o que eu mais aprendi foi lá. Por incrível que pareça, assim, eu conheci poucas pessoas de Oxford, né? Eu conheci gente do resto do mundo. Então, lá no curso de inglês tinha muito turco e muito sul-coreano. Então, acabei convivendo mais com eles. Então... E como foi fazer esse curso no meio de tanta gente diferente, as propostas que a professora acaba passando? O que você achou de tudo isso? Era um professor que eu era a única pessoa da turma com a idade dele. Porque todo mundo tinha, no máximo, 22 anos. Era todo mundo muito novinho. E aí eu acabava não me enturmando tanto. Sabe quem eu mais fiz amizade, no final das contas, foi o pessoal do restaurante da escola de inglês, porque eles eram brasileiros. Ali foi quem eu mais fiz amizade. Mas eu fiz amizade com os colombianos também, umas colombianas bem legais. E eles não queriam que a gente falasse em espanhol, né? Porque eles estavam lá fazendo curso de inglês também. Aí tinha que falar espanhol com eles. E aí lá na escola, então eu ficava conversando bastante com o professor
às vezes até na hora do café, para a gente poder treinar. Tinha um rapaz angolano ele estava um nível abaixo no inglês, então ele não era da minha sala. Mas a gente gostava de ficar conversando, porque eu queria saber como são as coisas em Angola, e ele trabalha para o governo angolano, por isso que ele estava lá fazendo o curso de inglês. Então, eu quero saber tudo sobre todos os países, né? Não interessa em que língua. Então, eu queria ficar conversando com ele para entender qual era a posição dele, como que estava o governo de Angola, se ele acreditava que esse governo realmente já tem bases democráticas sólidas, essas coisas. De professor de história. De professor, de curioso, né? Você foi catalogando cada um e depois você trouxe, isso ampliou bastante seus horizontes, né? Sim. Teve uma coisa que aconteceu lá, que eu guardei na memória, porque eu fiquei muito feliz. Eu acho que você vai ficar também. Quando eu fui fazer aqueles testes de maquiagem, aí você compra uma coisinha, a moça fala, então você tem uma maquiagem grátis quando você quiser vir aqui. Aí eu fui lá deixar a moça me maquiar e ela era de algum país do leste europeu. E a gente conversando, eu perguntando o preço das coisas e falando. Aí ela, tá, mas de onde você é? Eu falei, sou do Brasil. Ela, você não é dos Estados Unidos? Eu falei, não, eu sou brasileira. Sério? Mas você fala inglês tão bem. Eu falei... Mas isso isso eu já tinha dito para você, né? Que o seu inglês é muito bom e que você precisava investir nele com mais afinco para fazer coisas ligadas a ele. Porque você fala inglês muito bem, você tem um bom nível de inglês. Tanto é que você fez um curso lá, né? E agora você precisa se jogar, porque você é acadêmica, você já é doutora. Ou você é mestra? Não, eu sou mestra ainda. O doutorado eu deveria terminar agora, esse mês, mas está tudo fechado, né? Então, a gente ganhou prorrogação de 6 meses. Então, provavelmente eu vou terminar em janeiro, se a pandemia deixar. Senão, vai postergar mais um pouquinho. Porque eu dependo de algumas fontes que estão na biblioteca. E eu não posso tirar. Então, sem a biblioteca, também eu estou dando uma enrolada para escrever essa tese, assim, vou ser sincera. Mas, além da minha enrolação, por conta das questões do trabalho, a Ana sabe o tanto que a gente está enlouquecendo, com o tanto de trabalho que a gente tem tido. Além disso, tem mais essa questão das fontes, né? Mas sou mestre, por isso... Mas eu gosto de me jogar. O ano passado, quando eu fui para a Bahia, eu fui sozinha. E eu era a única brasileira no hostel que eu fiquei em Salvador. Brasileiro não fica em hostel. Não sei porquê, se é muito mais barato. O hostel que eu fiquei, em Salvador, era no Pelourinho. Tinha piscina. Era R$50 a diária, mas aí você tinha café da manhã, você dividia o quarto com outras pessoas, obviamente. E ainda tinha rodada de caipirinha grátis das 7 às 8 da noite. Podia beber. Que maravilha! Que maravilha! E assim, eu acho que as pessoas não conhecem o hostel, não tem muita confiança, mas eu tenho amigas que vão sempre, que ficam em hostel, que adoram. Eu tenho uma amiga que já teve um hostel, inclusive, mas as pessoas têm um preconceito, mas é porque não conhecem. Porque é só você verificar, né, o lugar que você vai ficar. E tem como, hoje, com a internet, você tem como ver isso. Joyce, fala um pouquinho. Fala um pouquinho, eu fico assim, desesperada com o tempo, porque eu tenho medo de acabar. Fala um pouquinho da sua experiência agora na pandemia. Você está fazendo um projeto super legal, que são as lives para um cursinho. Mas como é que está sendo dar aula online? Aula de história. O que você está fazendo? Não tem sido tão legal. Então, é claro que acho que você me entende como professora. A gente não está vendo os nossos alunos, porque a gente tem muito essa questão do olhar, né? Olhar se o outro está balançando a cabecinha, se está te olhando. A gente consegue saber se o aluno entendeu olhando. E aí falta isso. E falta o carinho, né?
Então, se o menino não conseguiu fazer uma atividade, eu não sei se eu consigo ser compreensiva, carinhosa e mostrar isso num texto, quando eu escrevo para ele. E não quando eu falo. Porque o que você escreve depende muito de como a pessoa lê aquilo. E não de como você imaginou você escrevendo, né? E aí tudo fica muito limitado. Não é legal dar aula online, eu não estou gostando. Não quero trabalhar EAD, porque eu não acredito nesse modelo de educação. Eu acho que para as coisas funcionarem, a gente precisa estar perto, a gente precisa conhecer aluno por aluno, a gente precisa olhar no olho, sabe? Então está sendo muito difícil. Eu nunca tive muita dificuldade para acordar para dar aula. Agora eu tô tendo. Eu tenho que falar, meu Deus, eu vou lá ficar falando sozinha. E é uma frustração agora nesse frio, por exemplo, que os meninos não querem participar da aula. E aí você faz uma pergunta e ninguém responde, aí você fica, e agora? Preparar aulas muito legais, eu tenho que fazer isso do Hangout o Hangout acho que a Ana quis dizer que tinha que ter recurso de áudio, né, no Hangouts, verdade. Eu tento montar aulas que sejam legais, mas elas não ficam tão legais como se fosse na sala. Então, tô tentando, Mônica, inovar. Numa sala de aula, eu acredito que onde você tenha que pedir para desligar microfone e tem que pedir, né? Desliga a câmera e microfone, e você só fala. Deve ser muito difícil e angustiante mesmo. Eu tô num outro tipo de aula, né? Que também é frustrante. Eu prefiro a interação da sala de aula. Mas as aulas online de inglês, elas têm funcionado muito bem, porque eu tenho as particulares, né? Eu tenho a interação do aluno o tempo todo. Então, eu falo com ele, ele me responde, os slides que eu coloco, enfim. Eu acho que o curso de inglês particular, ele não deixou muito a desejar, não. Ele ficou bem bacana com a tecnologia. Mas eu imagino a sala de aula com 20, 30 alunos. Como é que você faz ali falando sozinha? Realmente deve ser alguma coisa de ter que se reinventar o tempo todo, né? É isso que eu fico imaginando. Eu gostaria de estar dando aula particular. Eu acho que realmente... Porque, por exemplo, nas reuniões de projeto, eu fico com 5 alunos. E aí eu peço para eles abrirem a câmera e o microfone. E aí é outra interação. E eu adoro. Ontem, a Ana conhece. Ana, ontem... na reunião, só 2 alunas foram, que foi a Isabel, que é uma aluna maravilhosa, e a Isabela Montans, que é outra linda. E aí, no final das contas, estava tão gostosa a nossa conversa que a gente passou, né? A gente passou, como a Ana disse, nós temos trabalhado com 70 por aula. 70 é muita gente. 80 alunos, em alguns casos. Nossa Senhora, mas muita se gente. fossem 20... Acho que para ser uma coisa legal, tinha que ser pouquinho. E aí, ontem, eu estava conversando com as meninas, só nós 3, foi tão gostoso que a gente continuou conversando sobre as coisas da escola, elas falando sobre a minha avaliação, o que elas acharam, conversamos sobre as perspectivas para o depois da pandemia, porque a gente estava com saudade. E eu estava com saudade de escutar aluno, né? Eu acho que se fosse assim... seria muito melhor, né? Seria tanto que eu já fiz terapia online. Sim. Não é o ideal. E funciona. Mas funciona. Dá para matar um pouco da saudade, assim. Quando você, como a gente está conversando aqui. Tanto que o projeto das lives, eu acho que eu tenho gostado mais do que quem está assistindo. Que eu me divirto conversando com o pessoal. É muito gostoso, é muito gostoso. Eu assisti algumas e eu queria assistir de novo, para falar a verdade, porque eu gostei bastante. Joyce, uma aluninha de vocês, eu esqueci o nome dela, ela pediu para falar, ela queria saber, ela queria dicas de como ela consegue focar na aula online. Ela me pediu isso, uma fofa, eu preciso até lembrar o nome dela para falar aqui. Ela disse que não consegue focar muito, é uma luta diária,
que que ela faz para focar? Eu vou dar a dica que eu faço quando eu tenho reunião muito longa, tá? Porque eu tenho a mesma dificuldade. Reunião online, para mim, não tem sido legal, porque eu perco o foco o tempo todo. Eu desligo as notificações do celular, para isso não me tirar atenção, fico num lugar em silêncio, sem ninguém, e anoto tudo. Se eu não estiver anotando, passa um pouquinho, eu tô assim, olhando ali para a pia, pensando que hora que eu vou lavar aquela louça, hein? Essa reunião não acaba, eu vou lavar a louça. Ai, Então, terrível, para eu conseguir focar, eu tenho que anotar e nada tirar minha atenção. Eu tenho esse problema de perder o foco rápido. Parece que não, mas eu tenho. Ó, ela disse, tirar as notificações do celular é uma ótima. Isso, a Tamires, Resolve para mim isso, também. eu concordo, gente. O celular a gente vai distraindo, né? Você pega para ver um meme ou uma mensagem que te mandaram, daqui a pouco você está no Facebook procurando, ou você já foi direcionada para um outro lugar. Quando você volta, meia hora passou, né? Então, o celular ele é um distrator imenso. Se a gente não tiver cuidado, você não foca no que você está fazendo. Isso mesmo. É verdade. E ainda tem cachorro pedindo carinho. Ontem, no meio da live, meu cachorro começou a latir, porque ele queria. Então, a gente tem todas essas coisas em casa agora para dar conta, né? Então, não é uma época muito fácil e pelo que a gente vê aí, não é agora que isso vai acabar, né? Porque uma hora é a pandemia e de repente vem o gafanhoto, daqui a pouco é o ciclone, a gente ainda está esperando qual é o próximo, né? Porque tá difícil, né? Não está sendo fácil. Então, às vezes eu tenho essa impressão mesmo, que é o apocalipse. Joyce, a gente está com 50 minutos e eu tenho que te pedir. Eu falo muito. Já tenho que. Adorei. Eu acho que uma não vai dar conta. Eu vou ter que começar a repetir com as pessoas, porque nunca dá conta do que a gente quer falar. Eu queria que você falasse um pouquinho agora de indicações. Eu queria que você desse indicações de livro, de filme, série, música para as pessoas que estão assistindo. Já vou pegar aqui. O que você pode indicar e falar para o povo que está querendo? Sobre série, a minha série preferida sempre se chama The Handmaid's Tale. Tem 3 temporadas dela. Ela tem na Globoplay, mas dá para assistir em outros lugares também, né? E ela fala sobre uma distopia nos Estados Unidos. Não sei se você já viu. Ela fala sobre uma distopia nos Estados Unidos. E nessa distopia, uma ditadura teocrática, então ligada a um cristianismo protestante, assume o poder, né, nos Estados Unidos. E aí as mulheres férteis, elas são como se fossem funcionárias do Estado. Então, esse é uma grande ditadura mesmo, e aí é uma distopia, é uma realidade bem bruta, assim, mas eu gosto de olhar para algumas coisas da série, e a personagem a principal é uma atriz fantástica. Então, eu gosto muito dela. Ela chegou a ganhar o Emmy de melhor atriz por essa, em série dramática, por essa série. Então, essa é a série que eu sempre indico para todo mundo. Livro, eu não sei se você viu, mas eu tô sorteando esse livro aqui, ó. Na verdade, eu não vou sortear esse, que esse é meu, que esse quem deu foi uma aluna, tem uma dedicatória linda, eu vou sortear um novo, né? Que esse aqui é meu, que é o livro da Malala. Eu tava falando, eu sou Malala. Esse aqui, ela escreve logo 1 ano depois que ela já tá vivendo na Inglaterra. Não é a Malala, né, agora já adulta, que já até terminou a faculdade. Mas é muito legal ter uma visão de uma adolescente sobre a educação, sobre o mundo, sabe? Sobre o que é o islamismo, sobre o Talibã. Então, eu adoro esse livro e é super facinho de ler, super tranquilo. O outro livro é esse que eu acho que todo mundo tinha que ler, que se chama O Feminismo é para Todo Mundo. O Feminismo é para Todo Mundo, que é de uma escritora americana, a Bell Hooks.
é o nome que ela escolheu, né? Bell Hooks. E ela é fantástica. Em cada capítulo, ela vai descrevendo em cada capítulo por que o feminismo pode melhorar a vida de todo mundo. Então, ela fala um pouco de feminismo negro, mas é mais o assunto de outros livros dela, né? Já que ela é uma mulher negra. Mas nesse, ela vai falar para todo mundo. Então, por que o feminismo e feministas são importantes? Para as mulheres negras, para as crianças, para os homens, para todo mundo. Então, é muito legal. Bom, muito bom, muito bom. Ótimo, ótimo. Música, eu tenho ouvido bastante, deixa eu ver, nessa quarentena, Rubel, que eu gosto, que eu descobri nessa quarentena, que eu gosto dele, que tem uma musiquinha dele que se chama Mantra, que eu acho que é perfeita para essa quarentena. Eu já ouvi, é uma delícia. Você gosta? É uma delícia, né? E deixa eu ver. E para quem assistir, se for muito jovem, se nunca ouviu, ouçam Belchior. Então, eu adoro. Toda semana, pelo menos uma vez na semana, eu gosto de ouvir. Poxa, eu esqueci o nome da música, mas ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Eu acho bem gostoso. Caetano Veloso tem feito altas lives. Eu sei. Tenho assistido também. Ele lá cantando ao vivo. Muito bom. Filme. Será que ainda dá tempo de indicar filme? Eu nem sei. Eu tô pensando aqui. Eu acho que correndinho se você não lembrar, porque vai acabar e aí a gente não vai nem se agradecer aqui. Joyce, tá. Obrigada. Amei. Obrigada, amor. Eu também amei. Você é muito especial. Eu vou chamar. Pra gente falar de outras coisas. Eu vou chamar. Tá, eu tô morrendo Vamos combinar? Pode fazer uma live só sobre museu. Olha eu, né? Eu vou adorar, adoro. Vamos. Pós-pandemia. Porque eu tô com saudade de museu. Tô com saudade de dar essas voltinhas por São Paulo. Isso mesmo. Mas muito obrigada, eu adorei o convite, adorei Joyce, a live. Tá falhando um pouquinho. Não sei se é aqui. Um avião, faço. Tão bom, né? A gente agora, acho que a gente vai perceber as coisas que a gente gosta muito de fazer, né? Quando vai. Cadê a Joyce? A Gi colocou, ó, 2 professoras e mulheres maravilhosas. Amo as 2. Ó, que fofa. A Gi. Eu caí, será? Deu uma super falhada aqui. Deu uma super falhada. Tudo bem. Não, obrigada, viu? Que bom. Beijos. Um beijo. Obrigada, gente. Foi uma delícia. Obrigada, um beijo. Obrigada. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite.